Talvez você já tenha reparado que na especificação dos contatos, seja de um contator, de um relé acoplador, de um botão, geralmente tem especificado qual que é o limite de tensão quando se trabalha com uma tensão alternada e quando se trabalha com uma tensão contínua. E a capacidade do contato é sempre menor quando se trabalha com tensão contínua. Isso tem um motivo e nesse vídeo eu vou explicar o que acontece, o porquê da corrente contínua ser mais destrutiva para o contato e por isso a especificação quando se trabalha com corrente contínua sempre é menor do que trabalhando com corrente alternada. Isso é um tanto quanto surpreendente se parar para pensar que na corrente alternada nós temos picos de tensão que vão além da tensão RMS, né? Se o contato ele suporta até 220 volts, nós teremos até 311 volts de pico e mesmo assim esse tipo de tensão ainda é menos prejudicial para o contato. Eu vou explicar o porquê, então se você quiser conhecer mais sobre isso, continua acompanhando esse vídeo, se inscreve também no canal e ativa o sino para receber as notificações e continuar aprendendo. Nós trazemos conteúdo técnico aqui 2 vezes por semana e a maior parte do nosso público ainda não se inscreveu no canal. 80% mais ou menos do público que nos acompanha regularmente ainda não é inscrito. Então, por favor, se você puder nos dar essa força, é de graça, se inscreve aí e ativa o sino de notificações que nos ajuda muito, ajuda a divulgar o canal também. E por favor, deixa o like também, que da mesma forma isso vai nos ajudar. Para poder explicar o porquê que a utilização dos contatos com corrente contínua é muito mais severa do que a utilização com corrente alternada, eu fiz essa representação aqui com um gráfico de tensão alternada e um gráfico de tensão contínua. Embora a tensão contínua ela possa ser pulsada também, normalmente nós temos uma linha plana. Nesse caso aqui, 220 volts, é uma tensão que se mantém estável em 220 volts ao longo do tempo. A linha horizontal desse gráfico trata-se do tempo, né? Então, ao longo do tempo, nós temos essa linha estável com 220 volts. Então, a tensão que nós temos está dentro dessa área aqui, né? Que nós temos logo abaixo da linha. Já no caso da tensão alternada, nós temos um nível de tensão que vai variando, inclusive passando pelo ponto zero. Reparem que nós temos, nesse momento aqui, tensão máxima positiva. Essa tensão ela vai caindo, até chegar na tensão máxima negativa. Então, esse nível de tensão não é estável em 220. E o valor que se dá, o valor que se determina a tensão, é sempre o valor da tensão média, a tensão RMS. A tensão média, ela é, como o próprio nome já diz, uma média dessa senoide que nós temos. Como que é calculado? Vou fazer uma representação aqui. Imaginem que nós temos essas linhas. É lógico que o gráfico está fora de escala, então não vai ficar uma representação perfeita. Mas reparem que em alguns momentos nós temos a ausência de tensão. Uma tensão, na verdade, uma tensão menor, né? Nesses momentos aqui nós temos uma tensão menor. Enquanto que nesses momentos aqui, na parte mais alta, nós temos uma tensão um pouco maior. Aqui também. Então, a média de tensão que nós vamos ter é como se esses pontos aqui em que a tensão está um pouquinho acima da média, ela preenchesse essa área onde a tensão fica um pouco abaixo da média. Nós temos várias lacunas aqui onde a tensão ela não está, ela está abaixo desse tracejado. Eu até poderia e deveria, na verdade, representar esse tracejado do lado de baixo também. Então, em vários momentos nós temos uma tensão que fica mais alta e em outros momentos mais baixa. E por isso, então, a média de 220. Se achatasse essa senoide aqui de forma que ela ocupasse todo esse quadrante aqui, essa área que sobrou aqui em cima, ela preencheria perfeitamente essas áreas aqui de baixo para que nós tivéssemos, então, essa média de 220. Aqui em cima, no topo dessa senoide, se é 220 a média, então é 311 volts o pico. E vendo dessa forma, fica difícil de entender o porquê que é mais severo a utilização com uma tensão contínua, assim, que não fica oscilando, não tem esses picos, do que trabalhando com pico de 311. Então, se nós tivermos um contato, eu aqui não estou pegando um dado de um equipamento específico, mas vamos supor que nós tenhamos um relé que suporta até 5 amperes, ele vai suportar geralmente na casa aí dos 250 volts em corrente alternada, VCA, enquanto que ele suporta na casa aí dos 50 volts em corrente contínua, ou 100 volts ou 110 volts em corrente contínua. Isso vai depender daí da característica do relé, mas enfim, a tensão alternada que ele suporta é sempre maior, mesmo tendo esses picos de tensão aqui
que na teoria deveriam diminuir essa capacidade aqui, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando nós temos um contato e ele está passando por ele, está passando uma corrente, e essa corrente, esse contato ele estava fechado e em algum momento ele é interrompido. A corrente elétrica ela tem uma inércia também, então existe uma característica que, por questões físicas aí, ela sempre tem a tendência de continuar circulando, mas quando se abre o contato, ela não consegue continuar circulando. E por isso, em alguns momentos, no momento em que se está abrindo esse contato aqui, antes dele estar com uma distância relativamente grande em relação ao ponto comum aqui, quando ele está começando a abrir, que ele ainda está pertinho, vai acontecer de abrir arco elétrico. E esse arco elétrico é quem prejudica esse contato. Esse arco elétrico é quem vai, aos poucos, vai corroendo, entre aspas, esse contato, o contato vai perdendo material mesmo, por conta do processo que acontece ali, e por isso, então, isso é muito prejudicial para o contato. Não é o fechamento do contato, é a abertura dele que é mais crítica. E a abertura do contato, que é quem vai determinar geralmente a vida útil dele, a quantidade de manobras, né? Quantidade de aberturas que ele vai fazer, geralmente é quem vai determinar a vida útil dele. Essa quantidade de manobras pode ser mais severa ou menos. E na corrente contínua ela é mais severa, porque apesar de não ter esses picos de tensão de 311, considerando que a tensão média é 220, né? Apesar de não ter esses picos de tensão, o fato de ter uma tensão contínua implica no fato de que também não passa pelo ponto zero. E quando se trabalha com uma tensão alternada, mesmo ela tendo esses picos, em algum momento, várias vezes por segundo, isso acontece, né, 120 vezes por segundo, no caso da nossa rede que é 60 Hz, então 60 Hz são 60 ciclos completos, mas pelo ponto zero passa duas vezes, né, no final do semiciclo positivo e no final do semiciclo negativo. Então 120 vezes por segundo vai acontecer de passar pelo ponto zero. E é o ponto zero que faz com que a extinção do arco voltaico que vai abrir nesse contato seja mais fácil, né? Vai ser mais fácil de extinguir o arco voltaico passando pelo ponto zero. Então temos sim um momento mais crítico, que é quando se tem um pico de tensão, mas em algum momento aqui, 120 vezes por segundo, isso vai acontecer, vai passar pelo ponto zero. E ao passar pelo ponto zero, existe uma tendência maior de se extinguir o arco voltaico, que é quem vai prejudicar o contato elétrico. Enquanto que na tensão contínua aqui nós não temos esse ponto zero. E aí, por isso se torna, esses arcos voltaicos tendem a ser mais prejudiciais em corrente contínua, e por isso então que a capacidade dos contatos em corrente contínua tende a ser menor, justamente porque a utilização se torna mais severa. Se você não sabia o porquê que os contatos têm uma capacidade menor quando se trabalha com tensão contínua, por favor, deixa o like aí para nos permitir continuar gravando esses vídeos aqui para o canal. Se inscreve também no canal e ativa o sino de notificações para não perder nenhuma novidade.